Pai amado, nós estamos diante da Sua palavra e reconhecemos que se o Senhor não operar, se o Senhor não revelar, nós não podemos nada. Mas nós cremos porque um dia, para aqueles que tiveram a revelação de Sua morte e ressurreição com Cristo, novo nascimento em Cristo, da vida nova, da esperança da vida eterna, aqueles que tiveram essa revelação, tiveram por Sua graça e por Sua misericórdia. E nós cremos que ela foi estendida a todos. Por isso eu te peço que venha revelar Jesus. Para nós que temos crido, venha nos edificar pela Sua palavra, venha falar aos nossos corações, Senhor. E para aqueles que ainda não Te conhecem, nós clamamos a Ti, no nome dEle, Jesus. Revela o Teu Filho, revela a obra dEle realizada lá na cruz. Nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome dEle, amém. Soberania de Deus é o tema da nossa reflexão. Eu gostaria de iniciar com... Hoje eu vou fazer algumas leituras de alguns irmãos que eu tenho sido edificado. Eu espero que você também seja. A palavra de Deus nunca teve a mensagem mais popular. Ela não diz às pessoas o que elas querem ouvir. Assim como podemos esperar então uma recepção afetuosa. Aliás, como podemos esperar qualquer tipo de boas-vindas? Contudo, o que faz a palavra de Deus ser tão eficiente é exatamente sua distinção. Ela é a mensagem de Deus e não a mensagem do mundo. É por isso que nós jamais iremos adoçar as Escrituras a fim de torná-la mais saborosa aos incrédulos. Nós jamais comprometeremos a palavra de Deus com o intuito de conseguirmos uma plateia maior. Nossa missão e encargo é levar homens e mulheres face a face com a imutável verdade de Deus, ensinando a Bíblia um verso de cada vez. Nós sabemos que essa missão nunca fará com que sejamos os mais populares, mas nós não estamos interessados nesse tipo de popularidade. Nosso interesse é a verdade, porque a verdade é o que importa. A verdade é o que pregamos hoje, será o que pregaremos amanhã e na semana que vem. Quem disse isso foi John MacArthur, um grande pregador do Evangelho nos Estados Unidos, em um programa que ele tem e que é vinculado ou divulgado em todos os Estados Unidos. E quantas vezes nós não ouvimos de técnicas, de metodologias, de novas abordagens, de contextualizações, de fórmulas que a igreja tem que usar para poder atingir as pessoas. A igreja hoje, eu diria, especialmente no nosso país, e nós trazemos, o John MacArthur quando fala isso, ele fala do contexto dele, mas que toda a influência da igreja evangélica hoje no Brasil vem dos Estados Unidos, e nós temos trazido vários métodos para poder atingir as pessoas. Um dos pregadores mais conhecidos nos Estados Unidos e que desenvolveu uma metodologia que foi usada no Brasil, que eu tive a oportunidade de estudar. Ele começou indo no bairro onde ele era pastor e perguntando o que as pessoas gostariam de ter na igreja, o que elas esperavam de encontrar na igreja, o tipo de música, o tempo para que elas pudessem ouvir, o que elas gostariam de ouvir. Então ele fez e desenvolveu a igreja com base no que as pessoas gostariam de ouvir, e não neste ponto que John MacArthur estabelece que é a verdade. O resultado é que esse homem vendeu livros
e mais livros. E ele veio para o Brasil dar seminários em muitas igrejas. Tudo isso para amenizar a mensagem do Evangelho. E aí por isso que nós temos som gospel. E hoje, essa semana, na semana passada eu vi uma nova, festa tropical. Aí nós temos treinamento de líderes, preparando os líderes como se fossem técnicas de administração, para como você atrair as pessoas, angariar mais ouvintes. Nós temos os pastores e os apóstolos que tentam amenizar, enfraquecer, diluir e, por fim, distorcer a verdade. A gente está falando de ser, então tem que ser sempre inflexível e duro. Não, não é isso. A verdade, ela deve ser apresentada com graça, com misericórdia e com amor. Mas a verdade deve ser apresentada. A verdade é inegociável. Ainda que hoje o mundo pregue, o mundo que nós vivemos pregue, que a verdade, ela é relativa. O que é verdade para você pode não ser para mim. Jesus não pensava assim, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade, e isso exclui qualquer outra verdade. Em nome de encher a igreja, e a igreja consegue isso com o Festival Promessas, por exemplo, que nada mais é do que um show, como se fosse outro qualquer. E isso é popular, e isso lota. Não se trata de pecado, não se trata de arrependimento. Tudo isso para atrair pessoas, para atrair os incrédulos, para que eles creiam. Esta é a justificativa atual. Mas a gente vai tratar de soberania de Deus. E soberania de Deus independe do que eu e você fazemos ou tentamos fazer para atrair quem quer que seja. Eu queria iniciar com Atos capítulo 2, versículo 42, que narra o início da verdadeira igreja e que narra como as pessoas andavam na verdadeira igreja no início da igreja. Atos capítulo 2 é o relato de como começou a igreja de Jesus, como começou a verdadeira igreja evangélica. E ali nós vemos como que a igreja andava. E perseveravam. Quem perseverava? Sem negociar, sem voltar atrás, sem abandonar, sem fazer da palavra de Deus um mercado. Eles perseveravam. Perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, no ensinamento bíblico, na palavra de Deus, na centralidade de Cristo da cruz. Uma mensagem que nunca foi popular. Não foi popular, tanto que aqueles homens e mulheres que andavam assim, eles não eram idolatrados, eles eram perseguidos e sofriam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão era na palavra, era com salmos, hinos e cânticos, era ao compartilhar das coisas de Deus e não das coisas desse mundo. Eles andavam e no partir do pão, na ceia, qual a lembrança que o Senhor, que Paulo trouxe para nós, ou que Jesus trouxe para nós, quando ele falou: vocês vão celebrar a ceia todas as vezes que vocês se reunirem. Qual o propósito? Até que eu venha. A lembrança da ceia é para um dia eu vou encontrar o meu Senhor. Então nisso a igreja estava fundamentada. Os apóstolos viviam assim para atrair pessoas? Não. Eles viviam assim porque criam ser a verdade, porque Deus estabeleceu isso em Cristo, e não para ser popular. O que estas práticas chamadas impopulares têm a ver com louvor extravagante? É uma nova linguagem que tem aí. Louvor extravagante, onde você tem que extravasar,
Mas espera aí, louvor é para Deus. Louvor requer, de acordo com a palavra, para esse Deus, é um Deus de ordem, não tem nada de extravagância. Mas é uma expressão hoje muito comum. Mensagens positivas. Não vamos falar aquilo que ofende as pessoas, vamos trazer mensagens positivas, que animem as pessoas, nada de falar de coisas difíceis, de dureza, de pecado, não. Vamos falar de coisa que agrada as pessoas, porque isso atrai. Crescimento de igreja, ou a igreja emergente. Existem técnicas para crescimento de igreja. Um dos propósitos da palavra, por exemplo, que a igreja se reunia no início, se reunia sim nas casas. A igreja de Cristo não começou em um templo, isso foi uma distorção que veio depois. A igreja se reunia nas casas, e o propósito das células, que deveria ser a reunião para estudar a palavra, não, virou uma técnica para atrair pessoas a qualquer custo. Eu quero saber quantas células a minha igreja vai ter, e não importa como eu vou atrair essa pessoa, eu posso colocar gente para dirigir a célula que sequer crê no Evangelho. Isso acontece hoje. O que isso tem a ver com Atos capítulo 2, versículo 47? Essa igreja que se reunia no início, qual era o reflexo deles andarem na verdade? Louvando a Deus, eles louvavam o Senhor, eles permaneciam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava. Quem acrescentava? Ou que técnica que atraía pessoas? Quem acrescentava, irmãos, à igreja aqueles que se haviam de salvar? O Senhor. Independentemente de técnica, de quem quer que seja, Deus acrescentava aqueles que iriam ser salvos, aqueles que iriam se salvar. As práticas da igreja atual, elas podem até atrair muita gente, mas não acrescentam à verdadeira igreja de Cristo. Traz muita gente, é verdade. Eu mesmo já participei disso. De movimentos, vamos fazer a linguagem para os jovens, vamos fazer coisa para atrair os jovens. Eu já fiz isso, me arrependo de ter feito. Não é isso que vai fazer com que as pessoas creiam no Evangelho. A gente acha que nós teremos que fazer. As técnicas da igreja não são o método de Deus. O método de Deus chama-se soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Uma definição para a gente poder compreender o que significa Deus é soberano. A palavra soberania significa poder supremo. Supremo é superior a tudo. Refere-se a uma entidade que não tem nada nem ninguém acima dela, que nada pode contra ela, que nada a influencia, que nada a impede. O Deus da Bíblia é o ser soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, a hora que Ele quer, e eu e você não temos nenhuma participação nisso. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum padre, nenhum líder, nenhum patriarca, ninguém tem poder de influenciar o Deus soberano. Deus faz segundo a vontade dEle, independentemente do que nós façamos ou não. É claro que Ele escolheu homens para pregar a palavra. Ele não mandou anjos. Os homens foram enviados para pregar o Evangelho, mas eles foram enviados para anunciar e proclamar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O homem não tem que colocar nada além do Evangelho, e não tem que tirar nada do Evangelho. O homem tem que anunciar, o homem de Deus tem que anunciar o Evangelho, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que não seja agradável. Deus é soberano. Isso é o que significa que o Senhor é quem acrescenta. Entende, irmãos? É o Senhor quem acrescenta aqueles que são salvos. Se eu e você cremos no Evangelho,
saibamos, tenhamos a absoluta convicção de que nós não buscávamos a Deus. Se eu e você cremos hoje, foi porque Ele fez isso. Atos capítulo 13, nós estamos falando do início da igreja, os versículos 47 a 48, olha lá, a gente está falando que é o Senhor que acrescenta aqueles que iam se salvar. Aí olha esse texto: pois assim o Senhor nos ordenou, para aqueles que pregam, o Senhor ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, eu fiz de você, ainda que você não quisesse, um pregador do Evangelho, para que você leve a salvação até os confins da terra. De que forma? Pregando, anunciando Cristo e esse crucificado. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram, quem creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos aqueles que foram escolhidos por Deus. O que o pregador tem de papel para converter quem quer que seja? Zero. Qual o poder que eu tenho se eu colocar aqui um texto bíblico, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Entre eu falar e você ler o texto, qual é a diferença? Nenhuma. Aliás, se eu não falar, anunciar a palavra, ninguém vai crer. Como é que então nós queremos diluir para poder ter gente? Se eu e você hoje somos cristãos, só o somos por causa da soberania de Deus. Eu quero compartilhar a fala de um irmão chamado Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XVIII, um homem que não negociou o Evangelho. Ele diz assim: se algum homem é salvo, assim o é pela graça divina e somente por ela. A razão da sua salvação não será encontrada nele, naquele que é salvo, mas em Deus. Não somos salvos como resultado de algo que fazemos ou que desejamos. Nossas ações e desejos são resultado da boa vontade de Deus e da obra da sua graça em nossos corações. Soberania de Deus. Eu e você, se nós somos salvos, foi porque Deus quis. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mas eu quero hoje a Deus, eu busco a Deus. Como é que você pode dizer isso? Como é que você pode dizer que creram todos aqueles que haviam sido designados? Eu busco. Filipenses 2,13. Nós estamos falando de soberania de Deus. Paulo está falando sobre santidade aqui. E ele diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque salvação é aquela verdade que nós fomos salvos um dia quando nós cremos em Cristo, cremos na nossa morte e ressurreição com Cristo, que o que Ele fez, nós somos salvos. Temos, a partir do momento que nós cremos no que Cristo fez, vida eterna garantida. Nós estamos efetuando a salvação, que é um processo chamado santificação. Cristo está sendo formado em nós. Isso chama-se salvação. Um dia, quando Jesus voltar, ou nós formos ao encontro dele, é uma outra palavra, glorificação. São três verdades para essa definição de salvação. O ponto aqui é o seguinte: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Mas aí ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês. Como que sou eu fazendo? Não, é Deus quem efetua. Tanto querer, hoje eu quero. Nós estamos aqui hoje porque nós queríamos estar aqui para ouvir a palavra. É Deus quem efetuou esse querer. E Deus trouxe-nos aqui. É Ele quem efetua o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Não há mudança nem sombra de variação. Deus só não age em mim quando eu peco. Se eu pecar, fui eu quem pecou. Deus não tem nada a ver com o meu pecado. Agora, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo querer vem dEle. É Ele quem opera o querer e o realizar. Eu sei que todas as vezes que nós ouvimos essas verdades, a gente tenta encaixar, mas espera aí.
eu não sou responsável? Espera aí, então se aquela pessoa que não crê no Senhor Jesus, ela não crê porque Deus não está agindo na vida dela, ela não é responsável? A gente está apresentando a palavra de Deus. Não compreendemos tudo, não fomos nós que buscamos a Deus. Irmão, se você crê hoje no Evangelho, são tantos textos desse irmão aqui que me edificaram muito. Aliás, esse livro é uma pregação dele, chama-se A Soberana Graça de Deus, a Responsabilidade do Homem. Tem para você baixar gratuitamente na internet. Ele fala assim: pergunte para um cristão que crê de verdade no Evangelho, quando que ele buscava Deus? Se eu e você cremos hoje, quando eu e você buscávamos? Nós não buscávamos. Eu e você sabemos que foi Ele que nos buscou e que nós não queríamos. Que participação, que cristão há que diz: Senhor, obrigado porque eu buscava e agora eu sou salvo porque eu escolhi? Que cristão diz isso? Nós não nos salvamos, nós não nos santificamos, ainda que sejamos responsáveis. Como se explica isso? Nós não sabemos. Contudo, esta é a verdade da palavra de Deus. E aí a gente vai então para o texto lá de Romanos, que a gente está estudando, capítulo 9, e vai trazer algumas verdades, que se nós não entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos questionar, como o próprio Paulo levanta no final, uma das perguntas sobre a justiça de Deus. Isso não é justo. A gente está numa caminhada, nos estudos de Paulo aqui em Romanos. Para nós nos localizarmos um pouco, no último estudo a gente viu que Paulo disse que tinha grande tristeza no seu coração. Por quê? Porque havia pessoas da família dele, familiares dele, da nação dele, que não criam em Jesus. Pessoas que eram judeus, foi pelos quais veio Jesus, veio os sinais de Deus, mas mesmo assim eles não criam. E Paulo sabia que naquela situação, mesmo tendo sido o povo escolhido de Deus, eles estavam sem Cristo e por consequência estavam perdidos. E quando nós tratamos um pouco de olhar para a nossa realidade, para os nossos familiares e amigos, o Flávio esteve orando aqui pela minha avó, está com 94 anos, eu não sei se ela crê no Evangelho, e até pouco tempo atrás não tinha nenhuma evidência de que tenha crido no Evangelho, acha que é pela religião que tem que fazer, não tem revelação do Evangelho. Paulo falou dessa tristeza, quando a gente vê pessoas que a gente ama, e que pode até participar de uma igreja, a gente vai falar muito disso aqui, mas que não creem no Evangelho. E Paulo agora vai responder a seguinte pergunta, que é lógica: se Deus escolheu um povo, Ele escolheu sim o povo judeu para se manifestar, e Ele é soberano, Deus é soberano, por que Israel não creu então? Se Deus escolheu a nação de Israel para se manifestar, se fez os sinais e prodígios, milagres espetaculares, como é que a maioria deles não crê? Por que eles não creem até hoje? A maioria não crê. E aí o texto de Romanos capítulo 9, a gente vai andar nesse texto, Romanos 9, no versículo 6, dando continuidade. E Paulo já começa respondendo. A pergunta era: como é que então que esse povo que Deus se manifestou não creu? Então Deus falhou. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Deus não erra, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais. O que ele está falando? Não são os descendentes de Abraão. Então até hoje todos os judeus, porque ainda há descendentes de Abraão de sangue até hoje,
de geração em geração, então todos eles creram. Não, não são todos eles filhos, mas os filhos da promessa. Que promessa? A de que um dia viria o Cristo, por meio de Isaac, é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho, o filho da promessa. Deus escolheu um povo para se manifestar à humanidade? Sim, por meio dos hebreus, mais tarde judeus. Deus fez sinais, prodígios, mandou fogo do céu, livrou aqueles homens, milhões, mas a maioria deles não creu. O ápice da manifestação de Deus para a humanidade se deu por um homem. Deus se fez homem, um homem judeu, mas foram esses homens judeus que levaram Jesus para a cruz. Eles não creram. O que Paulo está dizendo, não interessa se eles eram filhos ou são filhos de Abraão, não interessa se eu e você participamos de uma igreja evangélica, não interessa, como outro dia eu estava conversando, e eu disse, você crê no evangelho? Não, eu nasci na igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Nascer na igreja não quer dizer nada, ter crescido numa igreja evangélica não quer dizer nada. Você crê no evangelho? Não é, nem todo de Israel é israelita, nem todo evangélico é evangélico. Embora Jesus tenha vindo aos filhos perdidos de Israel, embora a igreja primitiva tenha sido em grande parte judaica, sim, os primeiros cristãos eram judeus. Pedro, Paulo, Mateus, João eram judeus, mas a maioria rejeitou Jesus. Então Paulo, e eles vão começar a pregar para os gentios, e graças ao Senhor, que um dia o evangelho chegou a nós, por meio de Paulo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, aí a gente traz para essa realidade. Jesus vai dizer que naquele dia, muitos vão dizer Senhor, Senhor, e ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que confessa da boca para fora, que Jesus é Senhor, tem Ele como Senhor de verdade. E misericórdia se isso acontecer entre alguns de nós, misericórdia. Será que eu e você temos a certeza do que Cristo fez por nós ou não? Voltamos lá para o texto. Versículos 7 e 8. Pelo contrário, Paulo está enfatizando, o fato de ter nascido da descendência judaica não quer dizer nada, assim como o fato, trazendo para a nossa realidade, de estar em uma igreja, não quer dizer nada. Assim como aqueles homens que ouviram de Jesus, negaram Jesus, hoje, em nome de Jesus, muitas pessoas estão fazendo algo e coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, então Paulo vai explicar aqui, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão. O que Paulo está dizendo? Olha, um dia vai vir o Salvador por meio da descendência de Isaac, por meio da descendência de Jacó, vai vir, Deus vai se encarnar na pessoa de Jesus. Ele é a promessa, não uma promessa por meio de um povo, mas sim por meio de Jesus. O que Paulo está dizendo é que Deus, em sua soberania, escolheu uma nação para se revelar. Ela teve privilégios. A palavra que nós temos hoje nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, foi dada por meio de judeus. Mas isso não significa que eles fossem melhores. Essa escolha está debaixo da soberania de Deus, e alguns então vão dizer, mas isso é um caso específico. Em Jesus é o homem que escolhe. Agora é diferente.
Agora, quando eu ouço o Evangelho, sou eu que vou escolher, ou eu que quero. Eu posso oferecer para um e a pessoa escolhe a partir da vontade dela. Será que é isso mesmo? Vamos um pouquinho à frente aí em Romanos, versículos 10 a 13. Paulo tinha que falar isso, né? E esse não foi o único caso, o de Abraão, o de Isaac. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Preste atenção agora. Ele está falando de Isaac, agora ele está falando dos filhos. Como é que foi a escolha de Deus? Todavia, antes que os gêmeos, os filhos de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, antes que eles nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, Deus escolheu. Quem escolheu? Jacó. O que o texto diz? Jacó e Esaú estão na barriga da mãe. Não nasceram ainda. Portanto, não fizeram nada. Deus escolhe um deles. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é soberano. Jacó, que seria Israel, seria a nação que viria Jesus. A escolha soberana de Deus é só para Abraão, Isaac e Jacó. E aí o Spurgeon dá outro exemplo para nós, e eu quero ver se você lembra de quem esse homem ele está falando. Deixe-me dar um exemplo. Vê aquele homem montado em um cavalo cercado por seus soldados, como está orgulhoso, com quão consciente dignidade dali exerce o controle. O que tens aí contigo, Senhor? Ele pergunta para o homem que está no cavalo. O que são essas expedições que entesouras com tanto apreço? Ó Senhor, e ele responde: o que eu tenho em minhas mãos irá afligir a igreja de Deus em Damasco. Arrastarei os membros, homens e mulheres, para a sinagoga. Eu vou açoitá-los e vou forçá-los a blasfemarem. E tenho esta comissão do sumo sacerdote de levá-los à força a Jerusalém para matá-los. Saulo não tem amor por Cristo? Amor por ele? Não. Quando apedrejaram Estevão, me encarreguei das roupas dele. Como gostaria de ter participado da crucificação do seu mestre, pois os odeio profundamente, e contra eles expiro ameaças e massacres. O que você afirma deste homem? Se ele for salvo, não irá admitir que alguma soberania divina o converteu? Como é que Paulo foi salvo? Paulo perseguia a igreja de Cristo. É só para Abraão, Isaac e Jacó? É só para Paulo? Ou é para mim e para você, se nós cremos? Ou nós somos melhores? Ou nós, diferentemente de Paulo, buscávamos? Quando que Deus escolheu? Quando que Deus escolheu Abraão? Quando que Deus escolheu Isaac? Quando que Deus escolheu Jacó? Quando que Deus escolheu Paulo? Quando que Deus escolheu aqueles que creriam? Efésios capítulo 1, versículo 4. Irmãos, nós estamos falando de soberania de Deus, nós não entendemos. Nós estamos falando da verdade da palavra de Deus, que não depende de nós entendermos ou não, ela é verdade. Quando que Deus fez isso? Como também Deus, se você voltar um pouquinho, está falando de Deus. Deus nos elegeu. Eleição é o quê? Você tem dois candidatos.
Eu vou lá, entre o candidato A e B, eu escolho o B, eu elegi. Deus nos elegeu quem? Os cristãos. Nele, quando? Antes da fundação do mundo. Então isso é só para Jacó e Esaú? A palavra diz que antes deles nascerem, mas o nosso caso é antes de nós existirmos. Antes que nascêssemos, ou fizéssemos qualquer coisa, boa ou má, ou melhor, antes mesmo de existirmos, nós somos escolhidos em Cristo, para que nós fôssemos santos, porque a salvação, por isso que não se separa a salvação de santificação. Quem foi verdadeiramente salvo, vai ser verdadeiramente santificado, porque aquele que opera o querer, opera também o realizar. Nós somos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível não quer dizer impecável, mas significa que há um processo de Cristo em nós nos santificando. Como é que nós vamos negar isso? Se você é cristão, isso estava definido antes de você existir. É verdade ou não é de acordo com o que a palavra de Deus diz? Voltamos lá para o texto. Romanos 9. Nós vimos que Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Isso se aplica antes dele existir. Qual que era o objetivo? A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Ou seja, Jesus não foi um plano B. Não foi aquilo que Deus escolheu aquele povo, fez sinais para aquele povo, se aquele povo pudesse crer, ele então não precisaria mandar Jesus, então nós seríamos salvos por obediência aos mandamentos. Não, Deus havia estabelecido isso antes. Aquele povo não creu, Jesus veio, mas Jesus, a palavra diz que ele veio e foi levado à cruz antes da fundação do mundo. Então Deus estabeleceu tudo. Deus é soberano, estabeleceu absolutamente tudo, não há nada fora do controle dele, não existe acidente na minha vida e na sua. Deus é soberano, não por obras. Ele está voltando para aquilo lá. Então quer dizer que não deu por obras, então é por graça? Não, sempre foi por graça. Não se trata dos eleitos serem melhores. Se eu e você fomos eleitos, não foi porque nós fôssemos melhores, nós somos pecadores, estávamos separados, mas aprove a Deus, mediante a pregação da palavra, pela revelação do Espírito, nos revelar Cristo. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? É para que nós jamais nos esqueçamos de que foi ação exclusiva de Deus, para que nós jamais nos gloriemos, a não ser na cruz de Cristo, a não ser no que Ele fez. Irmãos, nós não entendemos isso, mas é a palavra de Deus. Isso não isenta o homem da sua responsabilidade. Aquele que não recebe a Cristo, não recebe porque não quer. Mas se eu e você recebemos, foi porque aprove a Ele revelar, pela sua graça, não porque nós o buscávamos. Não há ninguém, absolutamente ninguém que busca a Deus. Nós não lemos isso alguns meses atrás, lá em Romanos 3. Como está escrito, Deus disse: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Como é que nós entendemos isso? Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú antes dele nascer. Isso mostra que Deus é soberano. Isso mostra que se você crê hoje, eu e você, nós só podemos louvar a Ele, porque Ele nos escolheu. Lembra, irmãos, do que o texto que eu li aqui no começo, do John MacArthur? Nós jamais comprometeremos a palavra de Deus com o intuito de conseguir uma plateia maior. Nossa missão e encargo é levar homens e mulheres face a face com a imutável verdade de Deus, ensinando a Bíblia,
um verso de cada vez. Diante de verdades como essas, então Paulo lembra como Paulo antecipa a pergunta? Lembra quando ele fala assim, então é por graça, então vamos viver no pecado. Já que é pela graça, vamos viver abundar no pecado? Não. E ele, quando ele traz isso, sabendo que eu e você, e que ele mesmo, quando fala, ó profundidade da riqueza, a sabedoria de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi conselheiro de Deus? Paulo não conseguia, ele não tem a compreensão total, mas ele já traz a pergunta, porque isso aqui, Deus, amei a Jacó e rejeitei a Esaú, vai trazer uma pergunta que está no versículo seguinte: que diremos, acaso Deus é injusto? Mas isso é injustiça? De maneira nenhuma. Irmãos, Deus é soberano. Alguns acham que não se deve tratar deste assunto no púlpito. Eu vi isso de um irmão ainda, no casamento que eu fui, tem assunto que você não pode tratar no púlpito. Nós estamos estudando uma carta de Paulo, irmãos. Isso que a gente tem na mão hoje, tem uma Bíblia, isso não é um tratado teológico. Isso foi uma carta que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Roma. E a carta, o propósito era o seguinte: quando ele escrevia, a carta deveria ser lida em público, para a igreja. Aí eu quero, mais uma vez, citar o irmão Spurgeon. Para aqueles que acham que nós não deveríamos tratar. Muito bem, Senhor. Ele está falando para o Senhor que acha que não deveria falar desse assunto. Permito que resolva esse assunto com o meu mestre. Você não quer que eu trate disso? Ele me deu este grande livro, a palavra de Deus, para pregar, e não posso fazer uso de nenhuma outra fonte. Se ele colocou algo na Bíblia que você considera inadequado, vá e reclame com ele e não comigo. Sou um simples servo, e se o que prego é ofensivo, não posso fazer nada. Se eu envio meu servo com uma mensagem e ele a entrega fielmente, não merece ser repreendido. Coloque a culpa em mim e não em meu servo. Então eu digo, culpe o meu mestre, porque eu somente proclamo a sua mensagem. Ninguém é responsável então? Já que Deus é soberano, Ele que determinou tudo, então a pessoa não tem culpa. Ela não foi escolhida, ela não tem culpa. É isso que a palavra de Deus diz? Não, não é isso. Diz que todos nós somos absolutamente responsáveis quando nós ouvimos o Evangelho e rejeitamos o Evangelho. Ninguém vai chegar no inferno e dizer, Deus não me escolheu porque eu queria estar lá. Não, vai estar lá porque rejeitou o Evangelho por livre e espontânea vontade. Não existe ninguém que vai dizer, eu gostaria de estar lá, eu quis me arrepender, mas Deus não me escolheu. Não existe tal pessoa. Se eu e você nos arrependemos, foi porque Ele nos constrangeu, nos conduziu ao arrependimento e fomos salvos por sua graça. Irmãos, nós não entendemos isso, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você tem convicção de que é um eleito em Cristo? Você tem certeza? Não é se você é evangélico, não é se você é evangélico. E aí eu termino com mais uma fala do irmão. Pecador, eu e você. Deus não o chamou uma vez para ir e então deixá-lo só, mas todos os dias tem estado com você. Todos os dias a consciência fala com você, fala comigo e com você, que eu e você somos pecadores. Todos os dias a providência o adverte e todo dia do Senhor a palavra de Deus o corteja. Todas as vezes que eu e você ouvimos do Evangelho. Porém, pecadores, escutar pregações é algo terrível, a não ser que ela abençoe as suas almas. Se Deus continua estendendo a sua mão todos os dias, durante todo o dia, será difícil quando você for justamente condenado, não somente por suas brechas na lei, porque você não obedece,
mas por sua rejeição voluntária ao Evangelho. Soberania de Deus e responsabilidade humana. O que a gente aprende disso? Irmãos, nós não vamos fazer nada para atrair quem quer que seja. A gente vai ter até um lanchinho hoje aqui, né? Mas lanchinho não é para atrair gente. Ó, vem, vai ter um lanchinho depois. Nós não vamos atrair ninguém com técnicas, tem bastante técnica aí. Nós vamos lançar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que gera pelo Espírito Santo fé para crer. Outra coisa, irmãos, nós não precisamos querer sermos aceitáveis. Nós precisamos, como MacArthur disse, e não é o MacArthur que disse, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade de Cristo crucificado, a verdade de que eu e você somos pecadores, não buscamos a Deus, mas Deus veio até nós em Cristo por amor e totalmente de graça, e morreu a nossa morte, para nos dar uma nova vida na sua ressurreição. Se você receber a Cristo, você recebe a salvação de graça, salvação eterna. Cristo agora é Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ter a sua vida na presença dEle, que começou agora e vai passar a eternidade na presença dEle. Nós precisamos anunciar Cristo e esse crucificado. Ninguém vai crer por técnica humana, vai crer pela proclamação do Evangelho. Outra coisa, nós não sabemos quem vai crer ou não crer, então nós precisamos anunciar a todos a todo tempo. Eu fui falar com a minha avó essa semana e orei falando do Evangelho de novo para ela, na esperança de que ela creia no Evangelho. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. O irmão Nicodemos diz assim: a convicção de que Deus é soberano não me impede de orar pelos descrentes e evangelizar. Ao contrário, evangelizo com esperança, pois Deus haverá de salvar pecadores. Ele me salvou. Creio que Deus já sabe, mas eu oro mesmo assim. Eu sei que Ele ouve e responde, e que as minhas orações fazem a diferença. Sei também que ao final, através das minhas orações, Deus terá realizado toda a sua vontade. Não sei como Ele faz isso, mas não me incomoda nem um pouco. Não creio que a minha oração seja um movimento ilusório no tabuleiro da soberania de Deus. Eu não sei como Deus age, eu sei que Ele deseja, eu sei que Deus enviou seu Filho ao mundo, mas eu sei que Deus, aqueles que são salvos só pela revelação dEle. E último ponto, nós não devemos nos preocupar, irmãos. O Deus que é soberano é justo. Deus é justo. Essa definição dele veio aquietar o meu coração. A minha pergunta era: mas isso parece injusto, Paulo? Deus é justo. Irmãos, a nossa noção de justiça é uma noção debaixo de pecado. Nós somos pecadores, nós não sabemos, mas podemos descansar que Deus é justo, e que nós devemos falar de Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta, na esperança de que o Espírito Santo revele Jesus para ele. Pai amado, Senhor, nós não entendemos muitas verdades da Tua Palavra, Senhor. Como o nosso irmão Paulo disse, que nós não temos a capacidade de compreender a mente do Senhor, mas nós sabemos pela Tua Palavra que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, desses que estão no mundo, não pereçam, mas tenham a vida eterna. A Tua Palavra diz que o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Tua Palavra diz que o Senhor é amor, que o Senhor é graça, que o Senhor é misericórdia. Nós sabemos disso, Senhor, pela Tua Palavra. E sabemos que o Senhor é justo, que não há nada que o Senhor faça que não seja justo e reflita o Teu caráter de justiça.
Senhor, se há alguém aqui que ainda não tem essa compreensão de que é um pecador, mas que o Senhor amou e deu Jesus, revela isso, conduz ao arrependimento, a maior evidência da transformação, da nova vida em Cristo. Conduz ao arrependimento, Senhor. Senhor, não permita que nós jamais barganhemos a Tua palavra, porque a verdade, a Tua palavra é a verdade, e o Senhor age por meio da pregação da Tua palavra. Senhor, capacita-nos a perseverar, como os irmãos no início da igreja, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no louvor ao Senhor, orando, clamando pelos aqueles que ainda não Te conhecem. Nós nos rendemos à Tua soberania, Pai, e acima de tudo, Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor indescritível, nos salvou em Cristo, nos levou lá no corpo dEle, no Seu corpo santo, sem pecado, levou a nossa morte, nos deu uma nova vida na Sua ressurreição. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, pela revelação, obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo. Nós Te agradecemos, Pai, no nome dEle, Jesus. Amém.